Bom dia, meus irmãos. Eterno Rei, que é exaltado nas maiores alturas em glória nos céus, mas se fez humilde, veio à terra que Ele mesmo criou. Tudo isso por amor? Essa é a mensagem do Natal. Qual que é o sentido do Natal? Existe uma música já antiga, creio que a maioria de nós conhece, que fala a respeito disso. Fala que eu sei o sentido do Natal porque ele tem o seu lugar na história. Sim, Jesus veio, Cristo desceu, e ele veio como Salvador, ele veio para salvar os homens, o ser humano perdido, homens e mulheres. Mas o que ele é para mim? O que ele é para mim? Nós precisamos responder essa pergunta em nossas vidas e queremos meditar a respeito dela e responder a essa pergunta então nesta manhã. Eu sei que você conhece o sentido do Natal, o significado do Natal, a mensagem do Natal. Eu sei que você sabe que Jesus veio. Eu sei que quando você olha para aquele presépio enfeitado, você automaticamente sabe do que aquilo se trata. Você conhece a história do Natal. Mas a pergunta é: o que ele é para mim? O que essa história tem a ver com a minha vida? Mais do que conhecer intelectualmente, mais do que saber os fatos históricos, vai muito além disso. O sentido do Natal precisa de fato fazer sentido no meu coração, no seu coração. Qual é o sentido do Natal no seu coração? O que ele é para você? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Leremos o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20, pensando a respeito dessa pergunta. Precisa fazer sentido no seu coração, senão nada faz sentido, senão de fato essa estação não faz sentido. Qual é o sentido do Natal? O que ele significa? Qual é o significado do Natal na sua vida? Mais profundamente no seu coração. Qual é o sentido do Natal? Lucas 2, do versículo 1 até o versículo 20. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 2, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor.
Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Deus bendito, nós sabemos que estamos diante da Tua presença. E agora, Pai Santo, diante da Tua palavra, o nosso clamor é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor verdadeiramente fale ao nosso coração e que brilhe, então, em cada coração nesta manhã a mensagem, o sentido, o significado do Natal, que faça sentido na vida de cada um de nós. E assim, Senhor, nos leve a contemplar mais da face do Teu Filho e andarmos diante da Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, fala conosco. Esse é o nosso clamor no nome do Senhor Jesus. Amém. Qual é o sentido do Natal? Nesse texto nós vemos, em primeiro lugar, que o sentido do Natal é rejeição. Natal significa rejeição. Natal significa que Cristo veio, mas veio para ser rejeitado. Natal significa que os homens, o ser humano, rejeita o Salvador. Natal significa que no mundo do Senhor Jesus, Ele veio para o que era seu, a sua criação, mas os seus não o receberam. Natal significa não existe espaço para Cristo. O texto começa falando a respeito de um grande homem. O texto começa falando a respeito de César Augusto. César Augusto, que é considerado o primeiro imperador do Império Romano. Grande imperador. A sua política, a sua geopolítica, ela é estudada até os dias de hoje. Roma já vinha se desenvolvendo na história como uma civilização, mas quando surgiu esse grande general, César Augusto, o primeiro que recebeu o título de Maximus do Senado romano, se tornou verdadeiramente um imperador. Ele conquistou várias vitórias, diversas vitórias. Dominou muitos territórios para o Império Romano. Um grande homem na história. Mas não somente um grande estrategista, não somente um grande guerreiro, um grande general. Ele se mostrou também um grande político. Ele criou toda uma ideologia política territorial que ficou conhecida como a Pax Romana. Os historiadores da geopolítica dizem que essa foi a primeira globalização que existiu no mundo. Este homem que então, ele não queria somente dominar, mas ele queria um mundo interligado. Ele queria um mundo que se comunicasse entre si. E ele investiu em alta tecnologia, ele investiu numa belíssima infraestrutura. Ele construiu cidades que permanecem até o dia de hoje, que podem ser visitadas. Ele construiu um sistema robusto de correios. Ele realmente decidiu interligar todo o seu império, falando uma mesma linguagem, subjugado a uma mesma cultura. Este homem valorizava a cultura, valorizava tremendamente a cultura. Ele criou leis para que todos os edifícios públicos tivessem cultura, esculturas, arte, belíssimas artes. Este homem é estudado até hoje. Nos é dito, por exemplo, pelos estudiosos da geopolítica, que hoje nós vivemos uma Pax Americana.
O mundo vive debaixo da paz dos Estados Unidos, o controle dos Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos, o poder dos Estados Unidos, mas nós já presenciamos uma guerra geopolítica em que parece que está querendo surgir uma Pax chinesa. Será que isso vai acontecer? Por quê? Porque tudo isso remete a César Augusto. Eu estou querendo mencionar o poder, a importância deste homem na história. Um grande estrategista, um grande político, um grande planejador urbano. É-nos dito na sua biografia que ele diz: eu encontrei uma Roma de tijolos, mas entreguei uma Roma de mármore. Todas as esculturas belíssimas que nós vemos até hoje preservadas do Império Romano, mármore, isso vem de César Augusto. Um grande homem, um grande imperador, um grande estrategista, um grande planejador, exímio governante. E é-nos dito que este homem desejava exaltar o seu poder, exaltar o seu reino, exaltar o seu controle. E para isso, ele lança um decreto. Vamos contar toda a população do império. E aqui, Lucas, um grande historiador, ele trabalha com exatidão histórica. Ele diz que este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Até hoje nós podemos retroceder à história e então alcançarmos certa exatidão. Quando foi que o Senhor Jesus nasceu? Provavelmente entre o ano 6º e o ano 4º antes de Cristo. Ironicamente, Jesus nasceu antes de Cristo. Jesus não morreu com 33 anos. Ele não nasceu no ano 0. Isso é apenas uma curiosidade, não tem tanta relevância para nós nessa manhã. Mas o que acontece é que nós vemos aqui um grande governante, um grande homem, exaltando o seu domínio, a sua vontade, o seu poder, a sua glória. E diz então aqui, no versículo 3, que todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Muito provavelmente, porque o rei Herodes, que governava a região dos judeus, Israel, debaixo da autoridade de César, o imperador, ele governava a Judéia. E ele ordenou então que os judeus se alistassem, que os judeus fossem contados nas cidades dos seus ancestrais mais importantes. E assim houve todo esse fluxo migratório, cada um precisando ir para a sua cidade, para que fosse contado por famílias. E então é-nos dito que este homem José, um humilde carpinteiro, não era alguém de uma alta posição social. Juntamente com a sua esposa Maria, ele precisa sair da região da Galileia e fazer uma viagem difícil. Uma viagem que durava cerca de 5 dias para Belém, na região da Judéia, porque ele era descendente do poderoso rei Davi. E aqui nós vemos, meus irmãos, a primeira ironia, grande ironia do Natal. Homens poderosos, homens que não conhecem a Deus, rejeitam a Deus, estão alheios à vontade de Deus, estão preocupados tão somente com os seus próprios interesses, a sua exaltação, o seu domínio, a sua glória, agindo exatamente conforme a vontade de Deus. Porque é-nos dito aqui nos evangelhos que então, quando eles chegam à cidade de Belém, completam-se os dias de Maria dar à luz, porque o Senhor Deus já havia profetizado na sua palavra, mais de 700 anos antes deste dia do Natal, por meio do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando Miqueias diz: e tu, Belém, Belém Efrata, posto que és pequena demais para figurar entre as grandes cidades de Judá, embora você seja
pequena, uma vila. Miqueias diz, o Senhor Deus diz, por meio do seu profeta, de ti, Belém, procedente de você, Belém, sairá de mim aquele que há de reinar em Israel, cujos dias são desde os tempos antigos, cujos dias são desde a eternidade. De ti, Belém. Esses homens, rebeldes contra Deus, não conhecem a Deus, não buscam a vontade de Deus, cumprindo exatamente a vontade do Deus soberano, o verdadeiro rei na história. Porque de Belém viria o verdadeiro rei. Mas Natal nos fala de rejeição. Ninguém compreendeu. Quando eles chegam à cidade, e certamente a cidade estava repleta de gente por causa desse censo, não existe lugar para eles na hospedaria. Existe lugar no presépio, talvez no curral, lugar com os animais. E naquele momento vem as dores de parto a Maria, e ela dá à luz o seu primogênito. E ele descansa então em uma manjedoura. Aquele artefato, aquela calha que servia de depósito para a ração dos animais. Certamente Maria, com todo zelo, acolchoou da melhor forma, colocou roupas, panos limpos, mas essa é a mensagem do Natal. O Rei do Universo, o Deus do Universo, o Deus que sustenta o universo, agora sendo sustentado por uma humilde manjedoura, porque não existe lugar para ele na hospedaria. Desde o princípio, Natal fala de humilhação, Natal fala de rejeição, Natal fala de cruz. Natal significa que o Cristo veio, o Salvador veio, mas não existe lugar para ele neste mundo, nas prioridades deste mundo, na glória deste mundo. E essa é a mensagem que se repete, meus irmãos. Desde há 2000 anos atrás, até hoje, o Natal nos lembra a rejeição. O Natal nos lembra que não existe lugar para Cristo. Quanto agito, quanto comércio, quanta euforia, quantos programas, quão pouco de Cristo. Não há lugar para Cristo. O Natal nos lembra a rejeição. Isso é verdade, ano após ano. Meus irmãos, amigos que nos visitam nesta manhã, você sabe, essa é a estação. O quanto você tem se preparado para o Natal? Certamente a essa altura, muito provavelmente a essa altura, você já sabe onde vai ser a ceia do Natal. Talvez será na sua casa. Talvez você já tenha feito os convites para os seus amigos mais próximos, para os seus parentes mais próximos. Caso você ainda não tenha comprado os presentes, você já está se planejando, você já está pensando nos presentes que você vai ter que comprar. Você já está pensando no cardápio. Muito agito, muito planejamento. Mas quanto de Cristo existe nisso tudo? Talvez uma oração pequena antes do jantar, uma reza, talvez nem isso. Porque há 2000 anos,
a mensagem do Natal se repete. Natal significa rejeição. Aqui não há lugar para Cristo. Que ele fique no presépio. Que ele fique na manjedoura. Natal é a mensagem da minha vida. É a mensagem da sua vida. Porque quando Cristo chegou ao meu coração, quando Cristo nasceu no meu coração, quando o Natal nasceu no meu coração, Cristo não encontrou um coração acessível. Não havia lugar para Jesus nas minhas prioridades, nos meus prazeres, nos meus interesses. Eu conhecia Cristo. Eu vim de um lar cristão. Mas vergonhosamente, eu admito que o lugar que Cristo tinha na minha vida era a manjedoura, era o presépio. Ele não entrava para celebrar aqui dentro. Essa é a mensagem do Natal. Meu amigo, minha amiga, o que o Natal diz ao seu coração? É propício pensar, porque o Natal nos relembra. O Natal te relembra. Qual lugar Cristo tem na sua vida? O Natal nos diz a respeito da rejeição. Mas não somente isso. O Natal é uma boa notícia. O Natal nos fala a respeito de acolhimento. Sim, nós rejeitamos Cristo. Nós não queremos Cristo. O lugar que nós temos para Cristo é um lugar de exclusão. É um lugar fora. Mas Cristo veio justamente para esses. Talvez você reconheça no seu coração nessa manhã, sim, Cristo não tem lugar na minha vida. E isso é uma boa notícia, porque é para esses que Cristo veio. Perceba que nessa história, Cristo não veio para a glória do império, para o trono de César Augusto. E, ironicamente, esses homens que estavam rejeitando a vontade de Deus, estavam cumprindo exatamente a vontade de Deus. Porque Deus é o verdadeiro rei soberano. Ironicamente, eles achavam que estavam rejeitando a Deus, mas a verdade é que eles é quem estavam sendo rejeitados por Deus. Rejeitando e sendo rejeitados. Mas se eu e você recebemos a mensagem do Natal, aceitamos o testemunho, o significado, o sentido do Natal em nossas vidas, se nós reconhecemos quem nós somos realmente, o que temos feito realmente, e até nos envergonhamos, temos rejeitado a Cristo, a mensagem do Natal é exatamente para você que sabe, para você que é convencido de que sim, vergonhosamente, ano após ano, o Natal me lembra que eu tenho rejeitado Cristo. Porque o texto nos diz que havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Eram pastores que estavam fora da cidade, logicamente, buscando os campos, buscando pastorear suas ovelhas. Mas a exclusão desses pastores não é somente geográfica, é uma exclusão social. Os pastores de fato eram, nos tempos de Cristo, uma classe indigna. Os pastores, eles eram sujos. Os pastores não tinham condições de obedecer todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento, todos aqueles rituais de purificação. Eles eram pessoas consideradas impuras religiosamente. Além disso, a classe dos pastores era de fato conhecida como uma classe mau caráter. Eles eram sim considerados roubadores, pessoas desonestas. Essa era a fama dos pastores.
Os documentos antigos nos dizem que o testemunho de um pastor, ele era inválido em qualquer tribunal onde fosse necessário um testemunho. O testemunho do pastor não valia de nada. Se este fosse a única testemunha, não havia testemunha. Para esses que estão de fora, para esses que estão rejeitados, para esses que estão excluídos, o Natal significa acolhimento. Porque diz que naquela noite, enquanto eles pastoreavam nos campos, apareceu diante deles um anjo do Senhor, e glória do Senhor resplandeceu diante dos olhos dele. Glória terrível, glória aterrorizante. Diz que os pastores temeram com grande temor. Aqui na tradução diz, ficaram aterrorizados, mas diz que eles temeram com muito medo. A glória de Deus se tornou aterrorizante diante dos olhos deles. O que será de nós? Vimos a glória do Santo Deus, o esplendor do Santo Deus, por meio desse anjo. Mas essa glória, que de fato é amedrontadora, que de fato é aterrorizante, se torna uma glória amigável, uma glória acessível, uma glória acolhedora, porque o anjo diz, não tenham medo, não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, e que de fato não são somente para vocês, são para todo o povo. A glória temível, santa, justa, grandiosa, se torna amigável, acolhedora, por meio do Evangelho. Porque é isso que o anjo diz. Literalmente, eu estou lhes evangelizando grande alegria. Eu estou trazendo a vocês a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho. A glória aterrorizante se torna acessível por meio do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem do Natal? É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu para vocês. É um dom de Deus para vocês. É um presente de Deus, ele nasceu para vocês. Vocês que estão excluídos, vocês que são indignos, vocês que são imundos, vocês que são imerecedores, ele nasceu na cidade de Davi justamente para vocês. Para vocês, quem é? É o Salvador. Porque o que vocês mais precisam é de salvação. Vocês estão perdidos, vocês estão excluídos, vocês estão de mal com Deus por causa do seu pecado. E vocês não podem fazer nada a respeito disso, a não ser que um Salvador venha e os tire dessa condição. E o Salvador veio, ele nasceu, e nasceu para vocês. Mas ele não é somente um Salvador, ele é Cristo. Ele é o Messias prometido. Desde Gênesis, Moisés, os Salmos, os profetas, ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele de quem todos os profetas falaram. Mas não somente isso, ele é o Senhor. Ele é Yahvé. Ele é Deus. Verdadeiramente, ele é Deus conosco. Natal significa acolhimento. A glória fulminante de Deus. A glória aterrorizante de Deus. De fato, existe motivo para temer diante desta glória, mas ela se torna acolhedora, acessível, amigável, pacífica, cheia de ternura, tão terna quanto a face de um bebê dormindo em uma manjedoura. A glória de Deus. Nem mesmo Moisés contemplou a glória de Deus. A Bíblia nos diz que Moisés, ele era amigo de Deus.
Ele ouvia diretamente, audivelmente, a voz de Deus todos os dias. Descia uma nuvem de glória quando Moisés falava com Deus. Mas em determinado momento, quando Moisés sobe naquele monte, e aquele homem que andava tão intimamente com Deus, aquele homem verdadeiramente consagrado, inteiramente consagrado a Deus, ele faz um clamor. Ele fala: Deus, mostra-me a sua glória. E Deus responde: Moisés, ninguém pode ver a minha glória. A minha glória é fulminante. Quem vir a minha glória morrerá, será fulminado. Mas Moisés, porque você é meu amigo, entre nessa penha, nessa pequena caverna. Não saia daí, Moisés, porque eu vou passar. E quando eu passar, você verá as minhas costas, porque ninguém pode contemplar a minha face e permanecer vivo. Glória fulminante, glória aterrorizante. Vem até nós no Natal. Vem até nós no Natal. Esses pastores veem a glória de Deus. Porque o Verbo se fez carne, andou entre nós e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Glória aterrorizante, trazendo acolhimento, trazendo paz. Esses pastores veem um espetáculo que certamente eu e você daríamos tudo o que temos para ver. Porque naquele momento, não somente aquele anjo, mas diz que surge uma multidão de anjos do exército celestial diante deles. Um grande coral, aqueles pastores, excluídos, rejeitados, imundos. Glória a Deus nas maiores alturas, os anjos cantavam. Glória exagerada, glória superlativa. O Natal significa glória nas maiores alturas. E na mesma proporção em que existe glória insuperável, paz. Paz na terra aos homens que são alvo do favor de Deus. Meu amigo, minha amiga, você é alvo do favor de Deus? É isso que faz toda a diferença. Se essa glória será aterrorizante, amedrontadora, fulminante na minha ou na sua vida, ou se será uma glória amigável, acolhedora, pacífica. Depende se compreendemos e se recebemos a mensagem do Natal. Porque finalmente, Natal significa recebimento, recepção. O fato é, eu e você receberemos a mensagem do Natal? Mais importante do que comemorar o Natal. Quanta gente vai comemorar o Natal ao redor do mundo, mais uma vez, sem qualquer significado, sem qualquer sentido. Porque o mais importante não é comemorar, e sim receber a mensagem do Natal. Porque o texto nos diz que os pastores receberam, que Maria recebeu. E assim também nós precisamos, como o que é mais importante, o que é definidor, o que é crucial, recebermos a mensagem do Natal. Os anjos dizem aqui, isso lhe servirá de sinal. Sinal nos evangelhos significa um acontecimento visível, apontando para a verdade da revelação da palavra de Deus. Isso é um sinal. Vocês terão um testemunho diante dos seus olhos de que essa palavra revelada por meio dos anjos, ela é verdadeira. Que sinal será esse? Vocês verão. Versículo 12. Encontrarão o bebê envolvido em panos e deitado em uma manjedoura. E aí no versículo 15 diz, quando os anjos os deixaram, literalmente enquanto os anjos os deixaram.
Esses pastores foram tão tocados por essa mensagem que nem mesmo aquele espetáculo maravilhoso dos anjos se tornou o mais importante, se tornou prioridade na vida deles. Os anjos, de alguma maneira, eles estavam subindo aos céus e eles nem esperam os anjos subirem aos céus, eles já juntam: ei, vamos! Isso é importante, isso é urgente, é isso que nós devemos fazer agora. Nós devemos ver aquilo que nós escutamos. As suas atitudes demonstrando que eles realmente receberam com fé essa palavra, essa revelação, essa mensagem, a mensagem do Natal, se tornou a prioridade da vida deles. E eles vão correndo, diz o versículo 16, e eles encontram, e somente depois de o verem, porque contemplar Cristo se torna a prioridade da vida deles, somente depois de os verem, versículo 17, eles começam a anunciar. Porque eles precisavam anunciar. Os anjos falaram. É uma boa notícia para todo o povo. E aí diz que todos ficam maravilhados quando eles testemunham a respeito daquele menino. Quem são todos aqui? Será que são pessoas da hospedaria que viram um neném nascendo? Ou será que está mencionando o momento que eles saíram e foram anunciar nas cidades? É um pouco incerto, mas o fato é que eles anunciam. E todos ficam admirados, perplexos. Todos começam a conversar entre si. O que será que é isso? Olha o que está acontecendo. Que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. E os pastores, eles ficam muito felizes, eles voltam glorificando o versículo 20 e louvando a Deus. Por quê? Por causa da palavra, por causa da mensagem, por tudo que eles tinham visto e ouvido. E foi exatamente como lhes fora dito, anunciado pelos anjos, a palavra de Deus se cumprindo. Enquanto todos estão maravilhados, enquanto todos estão comentando, Maria, no versículo 19, ela entesoura, ela guarda todas essas coisas, todas essas palavras. Revelação de Deus. Os pastores falam: o Senhor nos fez conhecer. Revelação de Deus por meio da boca do anjo. Maria medita em tudo isso no seu coração. A mesma Maria que 9 meses antes também havia recebido a revelação do anjo Gabriel, que respondeu dizendo: eu sou uma serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Mais uma vez, ela recebe a palavra de Deus e ela guarda, ela recebe no seu coração. Meditando. O que está acontecendo aqui é algo muito maior do que eu possa compreender neste momento. O plano eterno de Deus se cumprindo na história. De alguma maneira, todos nós que somos pais, sabemos que o nascimento de um filho é algo muito maior do que a gente consegue compreender, principalmente o primeiro filho. É algo que nos toca e nos domina. Vai além do momento, a gente chora, ri, a gente não reage nem de maneira racional. Mas não é nem isso que Maria está fazendo aqui. Maria entende essa palavra, essa revelação, me mostra que o que está acontecendo aqui nesse momento é muito maior do que eu mesma. Sim, ela disse: eu sou serva do Senhor, cumpra em mim a sua palavra, mas ela é apenas um instrumento. É a palavra de Deus entrando na história, o próprio verbo, a palavra de Deus se encarnando. É algo que vai mexer com toda a vida da Maria. Mexeu com sua história, mexeu com a visão dela a respeito de si mesma, mexeu agora com suas prioridades e planos para o resto da sua vida. É uma mensagem que ela recebeu com fé,
e que mudou até mesmo toda a sua eternidade. Meus irmãos, meus amigos, assim será conosco, se de fato recebermos a mensagem do Natal. É algo que precisamos meditar em nosso coração. É algo maior que nós mesmos. É algo que não vai nos deixar da mesma forma. Os pastores deixaram os rebanhos atrás. Maria foi transformada por essa mensagem, se entregou à vontade de Deus. Se essa mensagem, a mensagem do Natal, entra em nossa vida, nós já não somos mais os mesmos. Transforma o íntimo do nosso ser, transforma a visão a respeito de nós mesmos, a visão a respeito de Deus, os nossos planos, projetos, prioridades, interesses, prazeres, tudo é transformado pela mensagem do Natal. E o mais importante não é comemorar o Natal, é acolher, receber a mensagem do Natal. Você compreende? Você recebe? Você compreende que, apesar de estar rejeitando Cristo, Cristo não tem lugar na sua vida. Isso apenas evidencia que você está sendo rejeitado por Deus, afastado de Deus, distante de Deus. Mas se você entende isso, a mensagem do Natal é para você. Ele te acolhe. Ele veio para você. O excluído, o rejeitado, o desfavorecido é acolhido pela mensagem do Natal, porque essa é a mensagem do Natal. Hoje, em Belém, nasceu para vocês o Salvador, Cristo, o Senhor. Natal significa Deus conosco, acolhendo os rejeitados por meio da sua mensagem. A mensagem do Natal, o Evangelho. Vamos orar? Você sabe da história. Você sabe do sentido do Natal, mas o que ele é para você? O que tem a ver com a sua vida? Que lugar Cristo tem na sua vida? É a manjedoura? Rejeitando a Cristo, sendo rejeitado por Cristo. Mas o Natal te lembra, ele veio, ele nasceu para você, e ele deseja nascer no seu coração, se você receber a sua mensagem. Ó Deus, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez em oração, clamando, Pai Santo, que o Senhor faça a tua obra em nossas vidas, que a mensagem do Natal, o Evangelho, seja renovada em nosso coração. Essa mensagem que verdadeiramente nos domina, nos transforma e nos conduz para uma grande esperança. Esperança neste mundo, esperança eterna. A certeza de que nós que estávamos rejeitados, nós que rejeitávamos o Senhor, agora fomos aproximados, agora fomos acolhidos, agora somos filhos do Deus Santo. Grande amor, grande glória, grande paz, reservada para nós, por meio da sua mensagem. Abençoa-nos nesta manhã, nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém.